Bom dia para todos que estão nos assistindo agora. Fica, gente, vai ter bolo, não vão embora, certo? Eu sei que já dá aquele cansaço. Muitas aulas, aulas muito boas, muito produtivas. Para quem não me conhece ainda ou não lembra de mim, certo? Sou o professor Paulo Sá. História aqui com vocês. Vocês me encontram nas redes sociais com @professor Paulo Sá. Hoje vou estar aqui com vocês no módulo 4, certo? De Ciências Humanas, a parte de História. E nós vamos trabalhar dois conteúdos, certo? Trabalhar com vocês, na verdade, um só, que eu vou dividir em dois momentos. Nós vamos falar de República Velha. Esse conteúdo de história, geralmente, tá? Ele é dividido em dois momentos, certo? Quando vocês estão lá assistindo com os professores de vocês, na escola, geralmente é assim. Que momentos são esses? Geralmente, falamos primeiramente da chamada República das Espadas, e depois nós vamos falar da República das Oligarquias, certo? Então, nós vamos falar de todo esse conteúdo hoje aqui com vocês. Recorte temporal, 1889 até 1930. Na última aula que eu tive aqui, muita gente disse, né, que gostava muito de história, que era muito bom, né, que, ai meu Deus, vou fechar a prova de história lá no Enem, então tomara que isso realmente aconteça. Mas, vamos lá. Esse módulo, gente, tá? Eu sempre coloco um título quando vocês recebem esse material, e esse daqui em específico eu resolvi chamar de Novos Nomes e Velhas Maneiras, certo? Por quê? Nós estamos entrando em um novo momento da história do Brasil a partir de agora. A maior parte do que está aqui nesse material vocês têm disponível também na apostilazinha que vocês recebem, tá? Então vamos lá. Brasil República, certo? A partir do ano de 1889, é um novo momento da história do Brasil, é nosso período republicano. Diga-se de passagem, ele não começa da melhor maneira possível, porque nós estamos falando da instauração de um golpe republicano. E falar de história do Brasil e golpe, infelizmente, é um negócio que parece que anda junto, certo? Nós temos vários ao longo da nossa história. Nós começamos falando já aqui sobre o golpe de maioridade, tá? Para Dom Pedro II assumir o governo brasileiro. E agora nós temos esse golpe republicano. Paulo, mas o que é que vai caracterizar um golpe? Tá? Por que que nós chamamos de golpe republicano? Nós vamos ter um grupo em específico dentro da sociedade brasileira naquele momento, e aí eu estou falando do Exército, certo? E quando eu falo Exército, é um grupo em específico dentro do Exército, a alta cúpula do Exército, tá? Marechais, por aí vai. E aí, esse grupo, muito baseado nas ideias positivistas que vêm lá da Europa, principalmente da França, e aí eu estou falando de Auguste Comte, tá? Vão criar uma ideia de que, olha, nós somos o grupo mais bem preparado, já com uma política voltada e muito influenciada por conta da Guerra do Paraguai, certo? Onde o exército ele ganha muito destaque na sociedade brasileira, porque era aquela coisa, né? Poxa, o que é ser brasileiro? O que é que isso significa? Porque nós viramos, né, Brasil, ali o Império do Brasil e tal, mas o que é que significa de fato ser brasileiro? O que é que nos caracteriza? Qual é a nossa ideia internacional? A Guerra do Paraguai, um massacre, né, feito por nós, brasileiros, argentinos e uruguaios, na região do Paraguai. Quando o exército volta, ele volta, ganhamos a guerra. Somos os verdadeiros representantes do povo brasileiro. Nós representamos o Brasil. Soma-se isso às ideias positivistas, soma-se à crise do segundo reinado, e aí você tem, né, a retirada, praticamente a força, de Dom Pedro II e essa instauração republicana. Então, nós temos um novo momento da história, a República, só que nós continuamos ainda com algumas características, como, por exemplo, falta de participação popular. Como é que você fala de república, quer falar de democracia, mas não fala de participação popular? Você fala apenas de um pequeno grupo que assume o governo do país. Por isso que eu falo aqui, são novos nomes, novas pessoas, mas, certo, em termos de sociedade, nós não mudamos muito. Ainda temos muitos problemas. Tem um autor, um historiador, que é muito citado ao se trabalhar esse período da nossa história. Um cara chamado José Murilo de Carvalho, tá? O professor José Murilo de Carvalho, ele tem uma obra chamada Os Bestializados, certo? E para nós aqui do Ceará, né, o besta, né? O besta, foi feito de besta, né? Fizeram alguma coisa, ele não fez nada, ficou só olhando. É isso, certo? Os bestializados por quê? Porque a república instaurada no Brasil
E o povo está lá. Vale. Mudou o homem que sentava lá na cadeira. E aí? Não tem participação popular. Para vocês terem uma ideia, quando a República é instaurada, aqui no Nordeste, por exemplo, só foram saber que o Brasil tinha virado uma república quase que 3 meses depois. Porque não tem participação. Como eu falei, é um grupo restrito, e aí eu estou falando do Exército, tá? Que vai lá, né, toma a frente desse processo, assume o governo do Brasil, e a gente estava assim, ó, os militares, né, todo mundo, né, república, estamos aqui à frente agora do Brasil, e a população vale, e é mesmo. O que é que está acontecendo? Que é isso? Tá? Então, e para quem não lembra, para quem não estava nas últimas aulas, esses memes aqui de história são retirados da página História no Pente, certo? Que é um professor lá do Rio de Janeiro, que ele resolveu, né, criar uma página. Para quem tem ainda Facebook, não sei quem ainda usa Facebook fora o Mark Zuckerberg, vocês botam lá, @História no Pente, no Twitter, Facebook e Instagram, e tem a página desse professor, certo? E aí vocês podem encontrar esses memes aí que dá uma ajudada também na hora de compreender esse conteúdo. Mas fato é, e aqui uma fonte histórica, certo? A ideia de república ela começa a ser propagandeada, né? Então nós temos aqui, né, o Viva a República, 15 de novembro de 1889, nós temos a instauração da República no Brasil, certo? Esse período, ele é conhecido, tá, como a República Velha. Tem algumas nomenclaturas, então para vocês não se perderem, trazer logo elas para cá. Se vocês encontrarem na prova de vocês o termo Primeira República ou República Velha, é a mesma coisa, tá? Porque tem aluno que sabe o conteúdo, conhece, mas aí chega lá na hora, vê um nome diferente, Ave Maria, o professor nunca falou disso em sala de aula, falou, tá? Primeira República ou República Velha, vocês vão ter a mesma definição de período histórico. 1889 até 1930. Paulo, como é que eu vou lembrar disso? Gente, em termos de história, não é tão complicado. É só vocês lembrarem que 89 é a proclamação da República, acredito que todo mundo deve lembrar disso, certo? E 1930, qual é o grande evento que marca a história do Brasil em 30? Vargas, né? Era Vargas, certo? Que vai de 30 até 1945. Então, se você lembrar que em 1930 se inicia a Era Vargas, o que vem antes, do início da República até lá, é justamente o período da Primeira República ou República Velha, certo? Então, são datas, Paulo, mas data não cai e tal, não sei o quê. Não, não cai, né? Não é cobrado especificamente, mas é importante lembrar, justamente porque pode ajudar na resolução de uma questão. E aí, essa República Velha, ou Primeira República, ela vai ser dividida em 2 momentos. A República das Espadas. Paulo, por que República das Espadas? Porque a espada faz referência a qual instituição? O Exército. Então, durante a República das Espadas, nós vamos ter 2 presidentes. Quem foi o primeiro presidente do Brasil do período republicano? Marechal Deodoro da Fonseca, né? E depois nós vamos ter Floriano Peixoto. Massa, que bom que vocês lembram. Então, esses 2 fazem parte do período que nós conhecemos, dentro da República Velha ou Primeira República, conhecido como República das Espadas. Depois da República das Espadas, nós temos o período da chamada das repúblicas oligárquicas, ou um nome que eu vou falar agora que, se você não conhece, aí você vai lembrar na hora e vai linkar. República do Café com Leite. Pronto, tá aí, né? Aí a gente tem essa divisão do que é esse período histórico brasileiro. Decorar tudo isso, gente, não é, né, para responder numa prova, não vai cair uma questão perguntando sobre algo nesse sentido, mas ajuda na hora de você entender o contexto. Então vamos lá. Quais são as características gerais dessa República Velha, né? Temos aqui as nossas joias do infinito, então, da República Velha. Nós temos primeiro, ali em cima, não em ordem de importância ou algo nesse sentido, mas nós temos a política do café com leite, certo? Que todos vocês devem lembrar, que é o revezamento no poder entre os 2 estados mais importantes em termos econômicos na história do Brasil naquele momento. E eu estou falando de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo pela grande produção de café, que era o produto mais significativo para o mercado brasileiro naquele momento, que é a história dos ciclos, que nós já falamos aqui. Tem o ciclo do pau-brasil,
o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, certo? E o ciclo do café. Nós temos o coronelismo. O que é o coronel? Lá nas últimas aulas, nós vimos que o coronel era um título delegado a um grande representante de poder em um ponto específico, e ele fazia parte, geralmente, de algum cargo do Exército. O coronelismo, então, vai ser uma medida política que tem muita força na República Velha, onde esse indivíduo que tem muita representação, muito prestígio político em uma determinada localidade, ele vai se utilizar disso para conseguir cargos políticos. Então, na hora de uma votação, algo do tipo, porque corrupção, vocês sabem que também faz parte da história do Brasil. Nesse momento aqui, então, não vai ser para menos. O voto de cabresto, que vai estar ligado justamente à questão do coronelismo, que vai ser aquela coisa, fulano, né? Tu ajudando tua família, tu tem onde morar, tu tem um trabalho por minha causa, a gente faz uma troca aqui, alguma coisa, só que o que é que eu quero de você? Eu quero o seu voto. Prática essa que, se a gente parar para pensar, ela ainda existe de alguma forma até hoje, certo? O clientelismo e também o mandonismo ligado às oligarquias. O que é uma oligarquia? Se você pegar o português, certo? O oligárquico significa uma pequena instituição, um pequeno grupo, mas com grande concentração de poder. Certo? Então, são os grupos oligárquicos, famílias, geralmente, né? Ou algum grupo político específico que vai ter essa ideia do clientelismo e do mandonismo. Mandar. Eu mando, eu controlo. A clientela aqui, ela é minha. Certo? Então, vocês trabalham para mim, vocês me obedecem. Eu digo como as coisas vão funcionar. Tá? Bem, no início da nossa república, nós temos alguns projetos republicanos, que são basicamente três. Nós vamos ter o positivista, o liberal e o jacobino. Vamos um por um. Positivista está ligado às ideias do positivismo, ou seja, um grupo pequeno ou um indivíduo que seria o mais desenvolvido à frente da nação, e esse seria o responsável por guiá-la à ordem e o progresso. Essa república positivista, ela era defendida por quem? Principalmente pelo próprio exército, tá? E aí alguns grupos intelectuais também trabalhavam com essa ideia. A política liberal, né, a república liberal, já seria aquela com moldes do liberalismo, certo? A corrente filosófica lá no iluminismo. O que é essa república liberal? Essa república que tem lá o seu presidente, mas esse presidente ele não tem tantos poderes concentrados na sua figura. Quem é que gostava muito dessa política de república liberal? A galera de São Paulo, os cafeicultores. Por quê? Quanto mais o poder tivesse diluído, não tivesse concentrado nas mãos de uma única pessoa, esse poder poderia estar ali entre eles, entre os paulistas, os cafeicultores. Então, eles decidiriam como as coisas iriam funcionar. E, por último, a República Jacobina. Jacobino vem de qual período histórico, gente? Qual momento? Revolução Francesa, né? Massa. Nós tínhamos lá os jacobinos. Quem eram os jacobinos na Revolução Francesa? Os mais revolucionários, né? Que queriam uma modificação mais radical da sociedade. Isso é a República Jacobina também no Brasil. São grupos, certo? Que defendiam uma transformação mais profunda na sociedade, que tivesse uma maior participação popular. Desses três, os que têm menos influência, acabam tendo menos destaque, são justamente os jacobinos. Eles acabam não tendo tanta relevância. Já o positivista e o liberal vão ficar disputando um bom período para saber quem assume esses cargos da República Brasileira. Fato é, o primeiro representante que nós vamos ter na nossa República é alguém do grupo positivista, Marechal Deodoro da Fonseca. Se vocês olharem a data que eu coloquei aqui, 1889 a 1891. Tem alguma coisa errada, não tem? Um presidente ficou de 89 a 91. Está há pouco tempo, não está isso daí? Pois é. Então você já tem logo a ideia
de que o Marechal Deodoro da Fonseca ele não conclui o seu mandato, né, o seu período como presidente. O que é que vai acontecer? Quando ele assume o poder, ele cria a chamada fase provisória. O que é fase provisória na história do Brasil? Toda vez que vocês verem esse nome, podem ter certeza, tem alguma coisa errada atrás. Porque provisório é só por um tempo. Ah, eu vou ficar aqui enquanto a gente não resolve as coisas, é provisório. Por que é provisório? Porque se instaurou a República, mas teve eleição? Não teve. Outro que vai ter governo provisório, o Vargas, quando assume lá o governo em 30. Ele assumiu por meio de eleição? Não. Aí ele fica assim, não, gente, é provisório. É só por enquanto, mas daqui a pouco passa. Demorou só 15 anos. Tá? Ditadura civil-militar. Gente, é provisório. Daqui a pouco passa. Tá? E demorou. Então, era uma ideia de governo provisório. Características. Primeiro, ele vai cancelar as instituições imperiais. Por quê? Já que a gente está vivendo uma república, a ideia era não ter mais características de império, ainda mais de um império português. Começa a fazer decreto, certo? Não era o Ale Oliveira, para quem gosta de futebol, ele estava fazendo lá só os decretos, certo? Mudando os campos da política nacional. E aí, o Marechal ele começa a bater de frente com uma instituição que era muito forte na história do Brasil, e ainda é, a Igreja. Porque como a Igreja tinha laços com o Império, ele começa a afastar cada vez mais, ou pelo menos tentar, a Igreja do governo. É aqui, pessoal, nesse período, que surge o casamento civil. Tá? O que é que acontece? Quem queria se casar naquele período, obrigatoriamente tinha que ser o casamento chamado, né, de religioso. Você só casava se fosse na igreja. A igreja católica que controlava isso. Só que o Marechal vai vir e dizer, não, olha, se você quiser casar agora, você não obrigatoriamente tem que ficar dependendo da igreja. O Estado pode resolver isso para você. Por isso que às vezes não dá certo. Né? Ah, vamos casar, eu vou meter a igreja e o Estado no meio disso. Aí ele vai lá, não, agora tem um casamento civil. Não precisa mais, né? Tá só ligado à igreja. Processo de naturalização. Porque ainda com muitas raízes coloniais e imperiais, não tinha brasileiro. Porque até o que é brasileiro? Dizer isso é algo difícil, né? Mistura, enfim, muito grande. Ele, não, pois vamos ter brasileiros no Brasil. Faz sentido. Então vamos naturalizar essa galera. É português, é de outro lugar, está vivendo aqui? Se naturalize. A partir de agora você vai ser brasileiro. E ele vai fazer as eleições para a Assembleia Constituinte. Paulo, que é uma Assembleia Constituinte? Gente, só ler. Assembleia Constituinte. Uma Assembleia para fazer uma Constituição. Mas por que, Paulo? Mais uma, porque o Brasil tem várias, vocês sabem. Né? A gente não para. O tempo todo, Constituição, 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 por aí vai. A última é de 88. O que é que vai acontecer? Qual foi a primeira Constituição que nós tivemos na história do Brasil? Dom Pedro I, ano de 1824. Era uma Constituição imperial. Agora nós temos uma república. Tem que mudar essa Constituição. Então, a partir de agora, precisamos de uma nova. Ainda dentro desse processo, nós temos a política do encilhamento. Quem vai estar à frente disso aqui é o Rui Barbosa, que é um nome muito famoso, certo? Muito importante nesse período. Qual era o objetivo? Industrializar o Brasil, que ainda era um território extremamente atrasado em termos de fábrica, indústria. Então vamos industrializar, deixar de ser tão agrícola e ter uma indústria a partir de agora. Só qual foi o problema? Como é que ele vai fazer isso? Emissão monetária. Paulo, o que é isso? Emitir moeda. Vamos dar dinheiro para que esse povo possa gastar, para desenvolver a nossa indústria. Só qual é o problema? Porque tem gente que às vezes pensa assim, Paulo, né, o Brasil está com uma dívida grande, aí não sei. Porque é que o pessoal lá do Banco Central não imprime um monte de dinheiro, aí paga essa dívida. Porque tem gente que ainda pensa isso, né? Pelo seguinte, se você tem muito, ninguém quer. E é isso que estava acontecendo aqui. Ele começa a distribuir muito dinheiro, emitir muita moeda, só que quando você tem muito, acaba perdendo valor. E aí o que é que acontece com o Brasil nesse momento? Crise econômica, inflação, certo?
Porque como está muito fácil conseguir esse dinheiro, aí o preço das coisas sobe. Porque imagina você, tu é lá dono de um mercadinho, enfim, de alguma coisa, e aí tu sabe que todo mundo tem dinheiro. O que é que tu vai fazer com o teu produto? Colocar o preço lá em cima. Tu não vai deixar barato. Se tu sabe que a pessoa tem dinheiro para comprar, por que é que eu vou vender barato? Vou botar o mais caro possível. E aí o nosso mercado inflaciona. E aí nós temos a especulação financeira também. Então esse é um dos primeiros problemas com o Marechal Deodoro. O Brasil entrando em crise financeira. E aí nós temos a nossa nova Constituição. Constituição de 1891. O que é que vai ter nessa Constituição? Primeira coisa, somos uma república federativa, um governo federal, com autonomia para os estados. Se tem autonomia para os estados, que tipo de república é essa? República liberal. Vale, Paulo, mas o Marechal ele não era positivista? Era. Só que ele estava cercado de pessoas do grupo da República Liberal. E aí ele vai ter que começar a ceder para algumas coisas, para poder governar. Poder dividido em três: executivo, legislativo e o judiciário. Não existe mais o poder moderador, que é aquele que nós vimos lá no período imperial. Aí uma coisa aqui que às vezes é pegadinha, que o aluno vai errar em questão. O voto, ele é universal nessa nova Constituição. Só que é o voto universal masculino. Mulheres não votam. As mulheres só vão votar no Brasil a partir do ano de 1933, no governo do Vargas. Tá? Só que esse voto universal masculino, aí você pensa, Paulo, então todo homem pode votar. Não. O que é que acontece? Mulheres não participam, que é o universal masculino. Menores de 21 anos não podem votar. Analfabetos não podem votar. Mendigos não podem votar. Padres e soldados. Paulo, mas por que padre e soldado não pode? Primeiro, porque o padre faz parte da igreja. Eu acabei de dizer que o Marechal estava rebatendo algumas coisas da igreja católica. Segundo, soldado. Mas por que, Paulo, soldado? Porque o soldado, né, patente baixa. Marechal Deodoro lá em cima. Se o cara fosse contrário ao Marechal, ele podia usar o voto para demonstrar isso. E o próprio Marechal Deodoro sabia que isso iria acontecer. Então, tira soldado também dessa votação. E o voto era aberto. Paulo, o que é o voto aberto? As pessoas sabem quem você votou. Você não vai ter lá, né, a sua intimidade, enfim, para votar em quem você quer, sem ninguém saber. Não. Esse voto ele vai ficar aberto para todas as pessoas. Paulo, mas por quê? Porque eu coloquei agora há pouco que uma das características é o voto de cabresto. Então, assim, se eu fizesse uma troca com um coronel, olha, vou votar em você, em troca eu quero cabeça de gado, alguma coisa do tipo aí, tal, beleza. Como é que ele vai saber que eu realmente dei meu voto para ele? Como é que ele vai controlar essa questão dos votos? Então, o voto aberto ele era muito importante para isso também. Essa aqui, gente, lembra uma bandeirinha famosa, né, que vocês conhecem, dos Estados Unidos, aí, pá, beleza. Essa era a bandeira do Brasil, certo? Nesse período. Nós éramos, né, os Estados Unidos do Brasil, influência direta da política norte-americana naquele momento também aqui para nós. Bem, fato é que acaba então o período provisório e nós temos as eleições diretas. Essas eleições diretas, então, elas vão ser vencidas pelo Deodoro, até porque não é aberta, né, de maneira democrática à população. Essa nova fase da República é chamada de fase constitucional, a partir da Constituição de 1891. É só vocês lembrarem, 91 foi feita a Constituição, nova fase constitucional. O que é que vai acontecer? Deodoro da Fonseca, por ter essas ideias positivistas, ele controla o poder, ele acha que tudo tinha que ser em volta dele, né, que ele mandava em tudo, não queria saber de debate, de democracia, só que o parlamento era formado pelos cafeicultores de São Paulo, que queriam mais liberdade econômica, liberdade comercial. E eles começam a bater de frente com o Deodoro. E aí ele, quer saber, macho? Esses caras enchendo meu saco, pois eu vou decretar estado de sítio. O que é esse estado de sítio? Ele fecha as outras instituições e quem manda no Brasil é ele.
Não, a partir de agora quem vai decidir tudo sou eu, porque eu não vou ficar escutando reclamação de ninguém, não. Só que quando ele faz isso, ele achou que o povo ia ficar, não, de boa, né? Estado de sítio, ele manda lá, vamos ver o que é que dá isso daí. Só que não foi isso. Começaram a ter várias reações contrárias, certo? A essa medida que ele tomou. Greve de trabalhadores, dentro do próprio exército, teve gente que começou a criticar as decisões do Marechal Deodoro da Fonseca, e aí ele cria uma situação, por conta dessa decisão, onde fica muito difícil dele governar, por conta dessas reações contrárias. E aí o que é que acaba acontecendo? Ele sai do governo do Brasil. No seu lugar, vem o segundo da República das Espadas, certo? Que vai de 89 até 94. O segundo foi Marechal Floriano Peixoto, também conhecido como o Marechal de Ferro. Por que, que ele tinha, né, esse apelido? Ele era conhecido como Marechal de Ferro. Porque qualquer pessoa contrária a ele, qualquer coisa, qualquer problema, ele resolvia da forma mais arrogante, mais direta possível. E acabava logo. Ah, não gosta? Beleza, tem prisão. Ah, não gosta? Manda matar. Ah, não gosta? Vai embora. Resolvia da maneira mais truculenta, antidemocrática possível. Só que lá no Rio de Janeiro, certo? Ele começa a tomar algumas medidas que fazem dele uma figura muito popular. Por quê? O Rio de Janeiro, certo, nesse momento, passava por uma crise muito grande. E aí, para tentar conter essa crise, o que é que ele vai fazer? Primeira coisa, reduzir o preço dos aluguéis, que era, né, para facilitar a moradia para a população. Constrói casas populares, vai destruir muitos cortiços, certo? E eliminar o imposto sobre a carne para diminuir o preço. Isso tudo para tentar, de alguma forma, fazer com que a população continuasse viva, né? E aí ganhar um apoio popular. Uma obra, né, que vai falar bastante sobre isso, que vocês podem dar uma olhada depois, é justamente o Cortiço, que talvez vocês já tenham até ouvido falar pelo menos o nome, certo? Do Aloysio de Azevedo, que vai falar muito sobre essa situação dos cortiços lá no Rio de Janeiro, né? Como era a vida das pessoas, como é que estava a situação do Rio nesse momento. Só que assim que ele assume, o Floriano Peixoto, ele já começa a receber críticas. Já tem movimentos contrários a ele. Um dos primeiros é o Manifesto dos 13 Generais e a Revolução Federalista que vai acontecer no Rio Grande do Sul, de 93 até 95. Nós temos dois grupos políticos, certo, nesse momento. O PRR, que era liderado pelo Júlio Castilhos, e o PF, que era liderado pelo Gaspar Silveira Martins. A galera do PRR era conhecida como castilhista ou pica-pau. Por quê? Por conta do capacete que eles usavam, certo? Que tinham umas penas vermelhas no topo, e aí achavam que eles pareciam com um pica-pau, certo? Essa galera defendia a república positivista, ultracentralizada. O pessoal do PF, que era conhecido como Maragato, já defendia uma república mais liberal, mais aberta. Um positivista e um liberal. O Floriano vai ficar do lado de quem? Dos positivistas, já que ele era, né, do Exército. Ele apoia o PRR e essa revolta acaba ficando conhecida também como Revolução da Degola. Por quê? Floriano Peixoto, como o nome vai sugerir, degola, manda degolar todas as pessoas que eram contrárias a ele. Todo mundo aqui já ouviu falar de Florianópolis, né? A cidade. Pronto. O nome da cidade é uma homenagem feita a Floriano Peixoto por ele ter derrotado essa galera, tá, lá. E aí Florianópolis, na verdade, a referência é um dos grandes massacres da história do Brasil, porque o pessoal que estava criticando o governo do presidente foi morto, assassinado lá, né? E aí resolveram dar o nome em homenagem a Floriano Peixoto, certo? O que eu acho bem complicado, tá? Outra revolta que ele vai sofrer é a revolta da Armada. Essa daqui também, gente, é... Rapaz, tem umas coisas na história do Brasil que eu vou dizer, parece que é só com a gente. Porque o que é que acontece? A Marinha do Rio de Janeiro se levanta contra o Floriano Peixoto e diz que vai bombardear a cidade se ele não sair do poder, porque eles também não estavam mais aguentando a situação. Olha o que é que o Floriano Peixoto faz. Pega, e outros presidentes já tinham feito isso, né, outros governadores na história do Brasil. Ele pega dinheiro do Estado, contrata navios dos Estados Unidos
e manda bombardear as tropas brasileiras. Ele pega o dinheiro do Brasil e manda matar os brasileiros que estavam criticando ele, certo? Aí, nessa ele já derruba, né, a galera do Rio Grande do Sul, que foi essa última que eu falei, da revolta da degola, e o pessoal da revolta da Armada. Só que um presidente que está mandando matar a sua própria população, ele não vai ficar também com uma imagem muito positiva. E aí continuam-se mais críticas, mais revoltas, até que Floriano também acaba sendo retirado do poder. E aí, de 94 até 1930, nós temos essa chamada República Oligarca. Porque aí sim, esses pequenos grupos com grande poder, principalmente do Sudeste, assumem a presidência do Brasil. Então, assim, para a gente até conseguir acelerar e não ficar tão mais pesado do que já está, porque eu já falei muita data e muito nome, e foi só a primeira parte, mas olha só. A República Oligárquica. Oligarquias que têm um grande poder, obviamente, e controlam a presidência do Brasil. Essa República Oligárquica é marcada principalmente pelo quê? Pela República do Café com Leite. O que é a República do Café com Leite? Vamos lá, né? Todo mundo sabe, mas vamos lá. São Paulo e Minas Gerais, sempre se alternando no poder. Quando São Paulo tinha um presidente, 4 anos depois, tinha que apoiar um mineiro. Minas Gerais passou, 4 anos depois, tem que apoiar um paulista. E assim as coisas continuavam. Paulo, mas eram só esses dois? Não. Nós temos outros grupos oligárquicos, principalmente no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, entre outros, que entravam nessa dança também. Mas eles vão entrar na chamada política dos governadores, criada pelo presidente Campos Salles, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, certo, a República do Café com Leite, ela vai ser basicamente isso que está representado aqui para vocês, certo? 4 anos, um presidente é seu, depois outro presidente passa a ser meu. O que era essa política dos governadores? Porque você pensa assim, Paulo, beleza. São Paulo e Minas Gerais lá, trocando, dança das cadeiras e tal, cada um fica com um período de presidência. E o resto da galera aceitava de boa, não fazia nada não. O que é que o Campos Salles fez? Tá? A política dos governadores. Macho, tu é governador da Bahia? Pois beleza. Ceará, Rio de Janeiro, vamos fazer o seguinte. Tá precisando do quê? É dinheiro? Beleza, a gente libera dinheiro. Mas em troca, tu não enche o saco. Não vem perguntar nada para a gente, apoia o que a gente está fazendo e a vida continua. Era uma troca entre os governadores dos estados e o governo federal. Então, liberava-se dinheiro, ajudava-se com as políticas necessárias em cada estado, em troca, deixa a gente manter as coisas do jeito que estão. O coronelismo, que eu já expliquei para vocês no início da aula, certo? Práticas de corrupção eleitoral, que eu falei, né, do voto de cabresto, mas não era só essa, tá, gente? Vamos lá. Nós temos o clientelismo, que eu tinha falado também, mas só aprofundando. Voto em troca de pequenos favores ou presentes. O voto não valia nada, a instituição republicana ali, extremamente ainda inicial e sem muita representação. Me dê alguma coisa que eu lhe dou meu voto. Não tem problema. Voto de cabresto, o voto a partir da intimidação. Ou você faz, ou as coisas lá vão ficar ruins para o seu lado. Manipulação de dado. Rapaz, tinha eleitor que aparecia lá que estava morto. O cara estava morto, você ia conferir a cédula, tinha lá o nome dele, dizendo que ele tinha votado em algum presidente. O cara nem existia, mas você ia olhar, tinha lá o nome dele também, certo? Primeira perguntinha aqui para a gente. Quando se concretizou e de que forma a duração de mandatos começou a ser, né, de 4 em 4 anos? A partir justamente da Constituição de 91, tá? Mas vão haver algumas mudanças em outras constituições, né? Vão ter algumas que você vai ver de 5 em 5 anos, mas nós temos no inicial essa de 4 em 4 anos, tá? E aí o que é que vai acontecer? Essa manipulação de dados, como eu estou dizendo, gente morta aparecendo no nome da votação, gente que nem existia aparecendo lá que tinha votado. E a degola, que também era uma prática muito saudável, que era o seguinte, o cara que ganhou a eleição era alguém que eu não queria, só que eu controlo o colégio eleitoral. Então, o colégio eleitoral nem reconhecia a titulação da vitória e nem deixava o cara assumir.
colocava simplesmente quem eles queriam no poder. Essa é a nossa república, tá, gente? Logo no seu início, cheia de problemas. Então, o colégio eleitoral ele funcionava mais ou menos dessa forma. Você tem um número de votos, mais de 2.000. Quantas pessoas cadastradas? 400. Isso faz sentido? O colégio eleitoral faz, certo? Então, era mais ou menos assim que estava funcionando a nossa república nesse momento. Algumas charges também, certo, que é muito comum nesse período, falavam sobre como era esse processo das eleições. Essa aqui de cima, que inclusive é a temática de questão, que já foi cobrada no Enem, tá? Representa um pouco na questão do clientelismo, né? Você ter esse coronel, certo? Ou o voto de cabresto também, né? E aí você tem aqui atrás o eleitor, né? Que votava de acordo com a vontade desse coronel. E aqui o que eu falei para vocês, né? O cara morto, mas aparecia lá nas cédulas, enfim, que ele tinha votado. Tinha o nome dele, dizendo que ele votou em algum candidato. Políticas, certo? Que foram feitas nesse momento. Eu vou chamar a atenção aqui, pessoal, para essa segunda. O convênio de Taubaté. Isso aqui é extremamente importante para vocês, tá? A primeira é a do Flood-Loan, tá? O que é que vai acontecer? O Brasil tinha uma dívida, e ainda tem uma dívida, muito grande. Essa dívida é contraída por conta dos empréstimos feitos, né, com outros países na Europa e até mesmo com os Estados Unidos. O Campos Salles, ele viu que com a inflação, com tudo que estava acontecendo, não ia dar para pagar essa dívida, certo? Porque o Estado estava em crise. Aí o que é que ele faz? Ele viaja para negociar essa dívida do Brasil. Aí ele negocia. Aí ele diz, não, beleza, né, a partir de agora o Brasil vai ter 3 anos para pagar essa dívida, mas o prazo pode chegar a 10, certo? Só que o que vai acontecer? Ele precisa dar alguma coisa de garantia de que essa dívida vai ser paga, porque ele, beleza, renegociou. Só que qual é a garantia que ele dá? O Rio de Janeiro. Tudo que está, porque o Rio de Janeiro era o grande centro do Brasil naquele momento. Aí ele pega e diz, beleza, ó, lá no Rio de Janeiro estão tendo reformas, né, a economia está melhorando, as coisas estão funcionando mais. Então, todo esse dinheiro que está vindo de lá, ele vai ficar no controle desses países aos quais nós temos essa dívida. Inglaterra, França, né, os Estados Unidos também. E aí, ele dá o Rio de Janeiro como garantia, Fund Loan. O convênio de Taubaté. Por que isso aqui é tão importante? O café era o principal produto do Brasil naquele momento. O que é que vai acontecer? Esse café, ele precisava estar sempre sendo comprado, obviamente, para ser o principal produto. Aí a galera pensa, rapaz, pois vamos criar uma política onde esse café realmente sempre vai ser comprado. A gente não precisa ficar desesperado, olhando para o mercado, buscando um consumidor. Quem é que vai comprar o próprio café do Brasil a partir do convênio de Taubaté? O Estado brasileiro, o governo federal. E era perfeito para os cafeicultores, para a oligarquia paulista. Por quê? Produzir o café já vende para o Estado. E depois o Estado é que tinha que se preocupar em revender esse produto. Paulo, mas isso vai dar problema em algum momento, não vai? Porque o Estado comprou. E depois, se não tiver para quem vender, o que é que vai acontecer? É um dos motivos que leva à crise lá por volta dos anos 30, que vai estar ligado diretamente à crise de 29 nos Estados Unidos. Então, isso era o convênio de Taubaté. Isso leva a uma superprodução, gente. Os cafeicultores estavam, rapaz, o Estado vai comprar tudo. Então, pode fazer café adoidado. Pode fazer, porque tem o Estado para ficar comprando. Como eu disse, isso dá ruim em algum momento. Paulo, mas era só o café? Certo? Não, gente, nós temos outros produtos, como por exemplo aqui, o que eu coloquei, o cacau, a borracha, certo? Só que são produtos que não chegam, tá, nem perto do dinheiro que o café fornecia para o Brasil naquele momento. E eles têm uma data limite. Geralmente essa data vai ser o início da Primeira Guerra Mundial, que aí os países europeus em guerra não vão ter como consumir tanto. Paulo, e a indústria que tu falou que estava sendo impulsionada, ela vai realmente crescer? Por conta do dinheiro do café que vinha do Sudeste, a indústria que vai mais crescer no Brasil vai ser justamente no Sudeste. Tá? Então, o campo industrial no Sudeste, ele tem realmente um crescimento. Quem é o principal nome dessa política de crescimento industrial aqui?
Barão do Rio Branco, que é outro cara que tem importância e relevância nesse momento. Outro ponto importante aqui para nós, pessoal, são as questões geográficas, certo? Porque tem várias regiões que vão ser anexadas ao território brasileiro nesse momento. Que regiões são essas? Primeiro aqui, a questão de Palmas, certo? Que vai ser a disputa entre Brasil e Argentina por esse território. Só que o Brasil acaba ganhando, porque quando você tem essa disputa entre dois países, você pega um terceiro que vai ser responsável por avaliar a situação. Os Estados Unidos avaliam, dão o ganho de causa para o Brasil. Questão do Amapá, Brasil contra a França, disputando a região do próprio Amapá e da Guiana Francesa. O Brasil também ganha, certo, nesse processo, só que dessa vez com o aval da Suíça. Tá? E aí, outra coisa importante da gente colocar nesse momento é a entrada de imigrantes no território brasileiro, certo? Porque talvez vocês lembrem que com essa política dos cafeicultores, a mão de obra escrava, ela ainda é utilizada, certo? Ela ainda existe, só que muitos imigrantes italianos vêm para cá. Por quê? Lá na década de 70, 1870, na Itália e na Alemanha, estavam tendo as guerras pelo processo de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha. E aí o Brasil diz assim, pessoal da Itália e da Alemanha também, vem para cá, né, vem morar aqui no Brasil, que a gente garante a sobrevivência de vocês. Então, o dono da fazenda de café, ele pagava o transporte do cara, garantia a estadia dele aqui. Só que quando esse imigrante chegava, ele ia ter que trabalhar até a morte para pagar essas coisas que o cafeicultor tinha prometido para ele, porque ele esqueceu de dizer que não era de graça, não era presente. Eles iam ter que pagar em algum momento. A anexação do Acre, tá? Onde o Brasil, certo, vai ter uma disputa com a Bolívia por conta da extração de látex, e aí o Tratado de Petrópolis. O Brasil vai pagar 10 milhões de dólares para a Bolívia e vai ficar com esse território. Que eu não, acho que eu nem coloquei no mapa aqui, mas se vocês lembrarem, né, no mapa imperial, tem uma parte assim na ponta do Brasil, ali no norte, que ela está incompleta. Não tem essa parte aqui de baixo, que é justamente essa que é comprada nesse momento. E aí, é a última parte essa, tá? Porque eu sei que é muita informação, muita coisa. Essa aqui é a nossa última parte, que são as revoltas. Tá? Desde o período colonial, eu disse isso aqui para vocês na primeira aula. Pessoal, revolta é um negócio que cai demais, certo? No Enem. Então, nós vamos ter aqui as revoltas da República Velha. A primeira delas, tá, que eu coloquei aqui, talvez uma das mais famosas conhecidas por vocês, Canudos, certo? Revolta de Canudos. O que é que vai acontecer? Lá na Bahia, nós vamos ter a formação do Arraial de Canudos, que era liderado por Antônio Conselheiro. Ele pega justamente as pessoas mais pobres ali daquela região e forma uma comunidade autônoma onde eles poderiam sobreviver. Isso aqui, gente, é chamado de movimento messiânico. O que é isso? A figura de um Messias, de um líder, que estaria à frente desse processo para salvar o povo, salvar a população. O Arraial de Canudos começa a ser acusado de um movimento imperial, porque eles queriam a volta do Império Brasileiro. Só que isso nada mais é do que uma política do governo para, de alguma forma, sujar a imagem de Canudos, que não tinha nada mesmo de volta do Império ou algo nesse sentido. Tá? Era uma comunidade cristã ali, igualitária, onde as pessoas trabalhavam para ter o seu próprio alimento, já que o governo não conseguia suprir isso para elas. Livro que fala sobre isso, Os Sertões de Euclides da Cunha. Esse aí também muito famoso. Inclusive, para quem não leu o livro, né, mas quiser ver também, tem um filme. Né, o filme Os Sertões, vocês podem lá dar uma olhada e ver também essa questão de Canudos. Certo? O Euclides da Cunha é o grande nome, né, que vai estar ali à frente desse processo, escrevendo, né, no cotidiano como era a vida em Canudos, como se deu todo esse processo. Lembrem-se também, tá, que, olha só, mesmo Canudos sendo, né, esse território autônomo, aquela coisa toda, você pensa assim, poxa, os caras tudo pobre vivendo lá,
Quando o governo invadir para derrubar esse negócio, vai ser logo de primeira, né? Gente, não foi. O exército perdeu nas 3 primeiras expedições, achando que não, né? Vamos derrubar logo Canudos, acabar com esse negócio. Não acaba, Canudos resiste. No filme, inclusive, certo? Tem um retrato disso, de como o pessoal do Arraial usava a parte geográfica para confundir os soldados do exército. Eles ficavam correndo, né, passando ali por baixo como se fossem trincheiras, e derrotaram o exército, né? E o exército saiu extremamente humilhado, porque não conseguia derrotar o que parecia uma comunidade tão fácil de ser derrubada. Tanto é que quando vem a 4ª expedição, né, o pessoal de Canudos já está, não vai ter como, né? Só que essa 4ª expedição, ela é uma expedição muito forte, né? Ela vem com um grande número de soldados e, querendo ou não, o pessoal de Canudos tinha um limite, certo? Para poder continuar esse processo de resistência, certo? Então, quando vocês encontrarem, se tiver lá na prova agora uma questão falando sobre Canudos, né, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir acertar e não vão cometer esse tipo de equívoco, certo? Então, lembrem-se, né, que a comunidade de Canudos foi uma das primeiras, certo? Nesse processo de resistência, de tentar, de alguma forma, manter a sua sobrevivência em relação à situação de descaso do governo naquele momento. Essa, gente, é uma pintura, tá, que retratava como seria, mais ou menos, lá o Arraial de Canudos, certo? Como era essa comunidade. Lembrando que eles, né, construíram as suas próprias casas, eles que moldaram todo esse processo. Outra que lembra, inclusive, a revolta de Canudos, é a revolta do Contestado, que vai acontecer lá no Paraná e também na região de Santa Catarina. Tem uma semelhança com Canudos, porque lá nós temos um líder também, certo? Messiânico, que era, na verdade, 2, né? Mas o mais famoso foi o Zé Maria, certo? Esses caras lá no Contestado, chama-se Contestado porque era a divisa, né, justamente lá entre os 2 estados. Estava havendo toda uma disputa por conta das construções que eram feitas naquele momento. E aí tinha a utilização da mão de obra da população de maneira muito exploratória, certo? E eles começaram, então, a criar a sua própria comunidade para tentar sobreviver a essa pobreza. O governo vai reprimir de maneira muito forte, certo? Muito grande, usando, inclusive, a Força Aérea brasileira naquele momento para massacrar ali a região do Contestado. Outra revolta também, essa aqui, que também cai demais, certo? A revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro. Nesse período, no Brasil, nós estamos vivendo um momento conhecido como Belle Époque, a Bela Época, né? O que era isso? Tentar fazer com que algumas cidades brasileiras seguissem os moldes e padrões europeus. Aqui em Fortaleza a gente teve, como fruto disso, a gente pode citar o passeio público, por exemplo, né, que tem muito desses moldes da Belle Époque. E aí lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, isso estava acontecendo também. Só que o Rio de Janeiro tinha uma decadência muito forte em termos de organização social. E aí a galera pensa, poxa, para mudar essa situação, a gente precisa reorganizar essa cidade. Precisa colocar ela nos padrões e nos moldes também europeus. Quem vai estar à frente desse processo é o Oswaldo Cruz, né, que fica como líder ali à frente do processo sanitarista no Rio de Janeiro. E aí começa. Campanha de vacinação. Varíola, principalmente. Aí você pensa, Paulo, mas né, a população ser vacinada, aí é uma escolha da pessoa, né? Tipo, se ela quer ser vacinada ou não. Só que o que é que o Rio de Janeiro faz? Se você for matricular um menino na escola e não tiver a comprovação da vacina, ele não entra. Se você for procurar emprego e não tiver tomado a vacina, você não vai ser contratado. O Estado ele se utiliza do seu poder para obrigar a população basicamente a tomar essa vacina. E, gente, a vacina na época não era um negócio... Hoje, dependendo da pessoa, ela já é um pouco assustador, certo?
Mas, naquele momento, a seringa era um negócio ainda pior, certo? Grotesco, gigantesco, ponta de vida ali e tal. Você vê a foto, você fica, não, né? Tipo, realmente eu entendo o que é que o pessoal não queria. E era um negócio que não era bonitinho, né? O pessoal no posto e tal, não sei o quê. Era você virou as costas, o grupo sanitário entra na sua casa e vacina, certo? Era um negócio mesmo que aí a população começa a se revoltar. E não, né? Nós não vamos tomar essa vacina, o governo não vai obrigar ninguém a ser vacinado. E aí o que era no início uma revolta só contra a campanha de vacinação, começa a virar um questionamento sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a desgraça que estava no Rio de Janeiro naquele momento. Então vira uma campanha mesmo social, certo? Ó, aqui, isso aqui é a região do contestado, certo? Só para vocês verem mais ou menos como é que estavam esses trabalhadores organizados lá. E nós temos também, né, algumas representações do que é que estava acontecendo na revolta da vacina, certo? Como eu disse para vocês, né? Viu a porta aberta, amigo? Ninguém está vacinado. Entra, certo? E vacina mesmo, é obrigatório, tem que passar por isso, certo? O Oswaldo Cruz, né, ele está à frente desse processo, e aí o governo do Rio de Janeiro, né, dá autorização para, olha, vai e faz do jeito que tem que fazer, certo? Não tem esse negócio de escolha, de ficar lá conversando com a população, para ver quem é que quer ser vacinado, não quer. Eu peço desculpa pelo próximo, certo? Aí o que é que acontece, né? Tem toda essa questão, né? Já, não, vou lá colocar vacina e tal, sei o quê. Não, né? Não queremos ser vacinados. Esse último, eu juro para vocês que eu coloquei ele no meu material, e aí depois eu pensei, não, não vou fazer isso, não vou colocar. Mas coloquei, tá? Tá aí. Bem, nós temos também a revolta da chibata, certo? Que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Mais uma vez, nós temos lá a Marinha à frente desse processo de revolta contra o governo. Porque, gente, não era porque era do Exército, nesse momento, que você ganhava bem, tinha reconhecimento. Muito pelo contrário. O Exército também sofria muito, certo? E aí nós vamos ter o João Cândido, que vai ser líder desse grupo de marinheiros, que vai se levantar contra o governo. E aí o que é que acontece? Mais uma vez, uma repressão muito forte, tá? Nós temos as revoltas operárias, tá? Nós temos um presidente que vai ser o último antes do golpe varguista, que foi o Washington Luiz. Tem uma frase dele, essa tá no material, mas aí marca, né, destaca, porque essa aqui é até importante para entender esse contexto. O Washington Luiz disse o seguinte, gente: questão social é caso de polícia. Não tem negócio de dialogar com o governo, não. Pode ir para a repressão. Por quê? Nesse momento, lembra que eu falei dos imigrantes, que eles estavam chegando aqui no Brasil? Essa galera já vinha com as ideias críticas ao capitalismo. Então, assim, tinha lá o pessoal socialista, tinha gente comunista, anarquista. Quando chegou no Brasil, aí teve formação de sindicato, começou a ter greve, questões sociais, né, começaram a aparecer. Aqui no Brasil, certo? Essas questões elas não vão ter muitas vezes uma corrente específica, mas principalmente depois dos anos 20, começam-se então essas greves. Inclusive, temos uma greve geral em 1917. Alguém lembra o que é que acontece em 17? Revolução Russa, certo? Então, influenciados inclusive por isso, nós temos essa formação. Então, nós temos os trabalhadores aqui do Brasil, tá? E esses imigrantes, quando começam a chegar, trazem, então, essas ideias, certo? De, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Vocês podem se levantar contra isso, podem começar a fazer greve, mas aí, como eu disse, o Washington Luiz, que era presidente no momento, beleza. Quer fazer greve? Faça. Agora vai ser reprimido, porque questão social para ele era caso de polícia, tá? Tivemos também o movimento tenentista, certo? Onde nós vamos ter alguns grupos, né, formados por esses tenentes, tá? Que buscavam também, de alguma forma, questionar como o governo vinha tratando as questões do próprio exército e da sociedade naquele momento. O que é que eles queriam? Moralização política para acabar com as fraudes que estavam acontecendo. Queriam que o voto fosse secreto, que houvesse uma centralização política com base no positivismo, que o ensino fosse obrigatório, ainda com caráter muito elitista, eram mais simpatizantes da classe média, certo? Só que esse movimento tenentista, esse
já foi bem mais impactante em relação ao governo, certo? Ele já atuou de maneira mais forte, deu uma balançada na República Velha. E aí nós vamos ter, inclusive, a revolta do Forte de Copacabana, em 22, e a Revolução de 24 e a Coluna Prestes. Essa última, tá? Um dos eventos mais importantes que nós vamos ter nesse momento. Que, inclusive, né, caso alguém vá fazer não só o Enem, mas outros vestibulares, a Coluna Prestes até que foi bem cobrada, certo? Nesses últimos que nós tivemos agora no meio do ano. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma unidade do Exército, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, certo? Que em 25 acaba indo pelo país, e ele era inclusive conhecido como o Cavaleiro da Esperança, né? Era o cara que ia levar uma nova política pelo Brasil, com ideias críticas e tudo mais. Só que esse grupo do Prestes acaba sendo muito reprimido. Certo? A maioria deles, tá, acabou ou sendo preso ou sendo enviado para a Bolívia. Tá? Então acaba também não tendo um funcionamento tão bom quanto eles esperavam. Esse daqui, todo mundo já ouviu falar, certo? Que é um dos movimentos também extremamente importantes nesse momento, a Semana de Arte Moderna, tá? Esse movimento, gente, ele começa a transformar, a revisar toda a questão da cultura, da produção artística do país naquele momento, né? Então, nós vamos ter aqui o movimento com base no modernismo, movimento antropofágico, certo? Tarsila do Amaral, enfim, e o verde amarelismo, né? Uma representação da nação brasileira. Esse movimento é extremamente importante para esse contexto. Ó, isso aqui só para vocês verem também em termos de fonte, né? O cartaz da Semana de Arte Moderna lá em São Paulo no ano de 1922. Aqui no Ceará, nós também tivemos um movimento. Certo? Esse movimento ficou conhecido como Revolta ou Sedição de Juazeiro. Movimento esse liderado por Padre Cícero. Certo? O que é que vai acontecer? Nós tínhamos aqui, no governo do Estado, a famosa família Accioli, tá? Uma família oligárquica. E aí o que é que vai acontecer? O governo vai intervir e retira a família Accioli do poder. Só que o Padre Cícero, ele tinha um prestígio, e ainda tem, né, muito grande, principalmente lá na região de Juazeiro. O que é que vai acontecer? Ele lidera todo um movimento apoiando a família Accioli, e ele consegue, né, através dessa sedição de Juazeiro, através desse movimento, fazer com que os Accioli voltem ao poder. Tivemos também no Nordeste, de uma maneira geral, o banditismo social, ou conhecido também como cangaço, o movimento dos cangaceiros. O mais famoso que todos devem conhecer, Lampião. Né? O que era esse movimento? Eram bandos armados que percorriam o interior do Nordeste, sobrevivendo de delitos, pequenos crimes. Tá? Quais os principais bandos nesse momento? Lampião e Curisco. Quais eram as causas desse banditismo social? A miséria, fome, seca, os coronéis que concentravam o poder em suas mãos e o descaso do governo e também a questão da violência. Esse movimento teve marcado em si o chamado mito do Robin Hood. Que mito era esse? Tirar dos mais ricos e dar para os pobres, certo? Então tinha-se toda essa ideia também em torno, né, do banditismo social e do cangaço. Juazeiro, né, nós temos a representação de Padre Cícero, até por conta desse movimento e também as questões religiosas, das quais ele tem muita influência. O banditismo social, certo? Ou o cangaço, né, representado aqui o grupo do Lampião, chamando-se a atenção para a figura feminina, certo? Que nós temos Maria Bonita, né, aqui participando. Eu não coloquei, gente, a outra imagem, certo? Mas se vocês depois até derem uma pesquisada, uma olhada, vocês encontram como foi forte a perseguição e a caça a esses cangaceiros. Tanto é que quando eles foram encontrados, todas as cabeças foram decapitadas, certo? E foram expostas para que as pessoas vissem o que é que iria acontecer caso esse movimento continuasse. É muito comum na história do Brasil, na verdade a nível global. Quando você tem um líder
que ele critica muito, que ele tem uma adesão popular muito grande, o que é que você faz? Depois de morto, você usa como exemplo. Alguém que passou por isso também foi o Tiradentes, né? Acho que todo mundo lembra, né? Que foi lá esquartejado e depois mostrado para as pessoas. Olha, se vocês continuarem com isso, aqui o que é que vai acontecer com vocês, certo? Se Luiz Carlos Prestes tem algum parentesco com o Júlio, sim, certo? Eles eram irmãos, tá? Então, dando ainda seguimento, o contexto do declínio da República Velha, certo? O que é que vai acontecer? E o golpe de 30. No material de vocês e nas provas, vocês vão encontrar geralmente o termo Revolução de 30, certo? É o mais comum que vocês vão encontrar. Só que na parte historiográfica não é considerado uma revolução, é considerado um golpe, tá? Por quê? Mesma coisa, sem participação popular, um pequeno grupo que toma a frente do governo e fica lá de maneira extremamente antidemocrática, certo? Só que o que vai acontecer? Nesse contexto, nós temos a crise de 29. Para quem não lembra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, meio termo, crise de 29. Superprodução nos Estados Unidos, porque achavam que ia ter sempre um mercado consumidor, que era o mercado da Europa, tá bom? Entre esse processo, o que é que vai acontecer? Lá na Europa, o pessoal, ao invés de ficar comprando dos Estados Unidos o resto da vida, resolve reerguer o seu próprio campo industrial e param de comprar produtos dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos já tinham feito uma superprodução. Não tinha mais para quem vender. O que é que acontece? Crise. Dinheiro era queimado. Dólar sendo queimado na rua para o pessoal se aquecer. Quem quiser estudar um pouco sobre isso usando quadrinho, o Batman. O Batman ele é criado nesse contexto da crise de 29. Gotham City é a representação de Nova York pós a crise. Os caras que matam o pai do Batman, certo? O cara que mata eles é um funcionário que perdeu seu emprego por conta da crise de 29. O Batman é a representação de um cara que não usa arma de fogo, certo? E não mata as pessoas que ele está combatendo. Que era assim que queriam que as pessoas se comportassem na crise de 29, sem usar uma violência a ponto de matar ou armas de fogo, né? Era mais o esforço individual para fazer a sociedade voltar ao seu funcionamento. Paulo, o que é que isso tem a ver com o Brasil? Os Estados Unidos eram os maiores compradores de café do Brasil. Lembra do convênio de Taubaté que eu falei? Produz o café, o Estado compra para depois revender. O Estado revendia para quem? Estados Unidos. Estados Unidos, crise de 29. O que é que vai acontecer com esse café? Queimado. Não tinha o que fazer. Não tinha para onde vender. O Estado brasileiro entra em crise. O que é que vai acontecer? O Washington Luiz, que era o presidente até então, paulista. Quem é que ele tinha que apoiar? Minas Gerais. Só que ele apoia Minas. Ele diz, não, agora ficou ruim, porque está tendo a crise de 29. Se eu botar um mineiro agora, pode ser que o pessoal de São Paulo não consiga mais nada. Aí ele vai, não, beleza, eu vou apoiar o Júlio Prestes. Porque aí eu apoiando o Júlio, é um outro paulista que continua. Então eu consigo recuperar, talvez, toda a minha produção com ele lá no poder. Só que o pessoal de Minas fica, uai, mas não tinha combinado o trem lá do negócio de ficar cada um tempo na presidência. E agora vocês estão apoiando outro paulista. O que é que vai acontecer? A gente vai aceitar isso tranquilamente? Não. Nós vamos ter a chamada Aliança Liberal. Minas se junta com o Rio Grande do Sul e Paraíba e aí lançam um novo candidato para concorrer com o Júlio Prestes. Esse candidato foi o Getúlio Vargas. Aí você pensa, Paulo, então entendi, né? Ele vai ser eleito aí nessas eleições. Não, por quê? A Aliança Liberal, tá, vai ter apoio de algumas oligarquias dissidentes, classe média, tenentes e burguesia industrial. Só que quem ganha as eleições é o Júlio Prestes. Só que nós tivemos o assassinato do João Pessoa, que era candidato à vice-presidência com o Getúlio Vargas. E aí o pessoal fica, olha, tá meio estranho esse negócio. Acho que teve fraude nessa eleição. Quem deve ter mandado matar o João Pessoa foi o pessoal lá de São Paulo. E aí, nessa união da Aliança Liberal, eles levantam todo um processo onde Vargas vai assumir a presidência do Brasil, não por meio de eleição, mas por meio desse golpe de Estado, certo? E aí nós entramos no período conhecido como
era Vargas. Eu coloquei esse último só para representar para vocês a crise de 29, sabe? Que os Estados Unidos achavam que estava tudo bem, estava tudo bonito, as coisas estavam andando da melhor forma possível, só que depois nós temos o estopim dessa crise, certo, gente? Pessoal, eu coloquei, está no material de vocês também, tá? Por favor, prestem atenção. Lista dos presidentes da República Oligárquica, certo? Coloquei em ordem aí para vocês. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por último, Washington Luiz, né, que depois é retirado do poder para a entrada de Getúlio Vargas, certo? Esses são os nossos presidentes durante a República Oligárquica. Mais importantes que vocês geralmente vão encontrar em prova: Campos Salles, por conta da política dos governadores, Washington Luiz, certo? Bem, aí vocês ficam agora, Paulo, entendi tudo, né? Massa demais, muito fácil esse conteúdo. Vamos ver, né? Vamos resolver umas questões aqui rapidinho para a gente terminar, certo? Então vamos lá. Primeira questão do Enem, certo? É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Porque o Brasil teria nascido apenas em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 89, porque esta era uma maneira de, item A, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Item B, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Item C, criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Item D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. E o item E, destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Gente, essa questão, os textos do Enem, certo? Eles têm alguns que são bem longos, né? Que você vai lendo, e você já fica, rapaz, eu estou no terceiro parágrafo, já não lembro mais o que está no primeiro, né? Porque eu já esqueci. Só que o que é que acontece? Tem algumas questões que têm textos muito longos, tá? Só que quando você vai ver os itens, esses itens não são tão complicados assim. Certo? Às vezes o texto, ele nem te dá uma base tão importante, assim, tão fundamental para a resolução daquela questão. Então, sempre ter uma caneta à mão, marcar as partes mais importantes enquanto você estiver lendo. No caso dessa aqui, nós temos o item D. Você tem, tá, um movimento que está criticando o processo anterior de instauração da República em 89. E qual era o objetivo dele? Legitimar a sua ordem política. Geralmente isso acontece na história. Quando você quer dizer que o seu é melhor, você não diz o porquê do seu ser melhor. Você simplesmente ataca o que veio antes. Nesse caso em específico, tá? Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Essa questão, ela é de nível fácil, certo? Lá dentro da prova. Tranquila essa para todo mundo, gente? Espero que sim, tá? Vamos lá. Quarta, tá aí no material de vocês, a quarta do material de vocês. FAMERP. A questão social é um caso de polícia. Acabei de citar para vocês essa frase do Washington Luiz, presidente da República de 1926 até a sua deposição em 1930. É geralmente apontado como o sintoma de como as questões relativas ao trabalho, a questão social, eram descuidadas pelo Estado durante o período da chamada República Velha. A associação da frase de Washington Luiz a um sintoma característico da Primeira República Brasileira pode ser exemplificada pela, item A, liberação das manifestações de trabalhadores no perímetro urbano de todas as capitais. Item B,
proibição de entrada de imigrantes que tivessem participado de sindicatos nos seus países de origem. Item C, decretação do toque de recolher, ainda no final do século XIX, com a limitação dos horários de circulação dos cidadãos. Item D, repressão contínua às greves, aos protestos e a outras formas de manifestação dos trabalhadores. Item E, promulgação da legislação trabalhista com a definição de direitos e deveres dos trabalhadores. Tranquila essa, né? Mas só vou chamar a atenção uma coisa aqui, que é o item E, para vocês lembrarem, tá? Que quem promulgou a legislação trabalhista e essa questão dos direitos dos trabalhadores foi o próprio Vargas, tá? Quando ele criou o Ministério do Trabalho. Esse é, inclusive, um dado muito importante para vocês lembrarem. Resposta correta, item D. Certo? Essas duas primeiras, tá, gente, que eu coloquei, são questões tranquilas até, certo? Se você faz uma leitura do contexto aí. Então, muito cuidado para não errarem questões desse nível lá na prova de vocês. Acreditem em vocês, no potencial, nas aulas que vocês tiveram aqui, tá? Que são questões de nível até fácil. Ó, o que eu falei para vocês. Imagens, certo, de charges são muito comuns sobre esse período da República Velha, tá? Voto de cabresto, o coronel, o eleitor e a soberania. As próximas eleições de cabresto, né? Como eu falei para vocês, certo? A pessoa recebendo aqui a cédula eleitoral, mas quem está à frente, né, levando esse candidato, né, que tem aqui a população, né, que tem essa relação de cabresto com eles. Vamos lá. A cena descrita na ilustração relaciona-se a um modelo político no qual, item A, o voto secreto possibilitava o controle do eleitorado pelos políticos. Eu podia ter parado no voto secreto, não podia? Porque eu acabei de dizer para vocês que o voto ele era aberto. Aí você já ganha tempo, né? Está dizendo que voto secreto, simbora. Item B. A soberania mantinha-se inalterada, visto que os eleitores submetiam-se voluntariamente à pressão dos políticos. Rapaz, tem umas palavras, certo, que matam às vezes um item e você fica, não, né? Não tem condição. Item C. A política dos governadores, apoiada no voto aberto, manteve-se inalterada até a eclosão da Revolução de 1930. Item D. Os estados menores do Nordeste alcançavam o mesmo peso e importância política dos grandes estados do Sudeste. Item E. Os eleitores, homens e mulheres, eram obrigados por lei a votar nos candidatos de seus respectivos estados. Essa é uma questão, gente, que dá para fazer até por eliminação, certo? Porque tem itens aí onde cada um dá uma informação totalmente contrária do que eu acabei de falar aqui para vocês. Resposta correta, item C. Paulo, está fácil demais, tá? Gente, às vezes não é difícil não, tá? Porque a gente já vai com essa pressão, achando que esse negócio, meu Deus do céu, né? A prova vai ser muito complicada, vou saber de nada. Não, tem questões, certo? Que você fazendo essa leitura correta, vendo que é um item que você pode eliminar, você consegue fazer ela de maneira muito fácil. A política dos governadores, apoiada no voto aberto, manteve-se inalterada até a eclosão da Revolução de 30, quando nós temos a alteração desse modelo político. 10ª questão do material de vocês. A primeira república no Brasil também é chamada pelos historiadores de a República dos Fazendeiros ou das oligarquias agrárias. Os velhos mandões controlavam as eleições e o voto, garantindo com isso a vitória dos seus parentes e protegidos para cargos de prefeitos, vereadores, deputados, senadores e até para governadores de estado. O ordenamento institucional do Estado brasileiro durante a República Velha foi dado pela Constituição Republicana de 91, a qual estabelecia, item A, eleições indiretas e direito de voto restrito aos membros do Congresso Nacional. Item B, eleições diretas e voto a descoberto e censitário. Eleições diretas e voto a descoberto e universal. Eleições diretas e voto secreto e universal. E o item E, eleições indiretas e voto secreto e universal, inclusive para mulheres e analfabetos. Resposta correta, item C, certo, gente? As eleições eram diretas e voto a descoberto e universal. Paulo, mas tu disse lá que esse voto, certo, ele não era para todas as pessoas.
Correto, que bom que você prestou atenção. Só que quando eu coloquei, eu disse que o voto ele era universal, né? Só que ele vai ter um voto universal com exclusões, certo? Aí sim você começa lá a dizer, não, o voto é universal, mas só para homens maiores de 21 anos, excluindo padres, soldados, mendigos e analfabetos, tá? Então, sim, o voto era universal com as exclusões. Cuidado, certo? Isso aqui é o tipo de coisa que às vezes você, né, beleza, o conteúdo está correto, sua leitura é certa. Só que lá na Constituição diz que o voto ele é universal, certo? Como eu trouxe aqui para vocês. Acho que essa é a última, tá? A 12ª, a gente terminar nosso conteúdo de hoje. A República Velha, de 89 a 30, no Brasil, teve na chamada política dos governadores um dos seus elementos mais caracterizadores. O objetivo dessa política era, item A, fortalecer o poder central diante do fortalecimento das oligarquias estaduais, dissolver as oligarquias rurais, concentrando o poder nos governos estaduais, promover o fortalecimento da Federação do Brasil, dividindo o poder entre estados fortes e fracos no país. D, enfraquecer as alianças oligárquicas estaduais que comprometessem nas eleições a sucessão presidencial. E item E, harmonizar os interesses dos estados mais ricos, ao mesmo tempo em que favorecia os objetivos do poder central em relação à política nacional. Nossa resposta correta é o item E, certo? Lembrando sempre que a política dos governadores, massa para quem acertou, parabéns, mas lembrando que a política dos governadores buscava sempre ligar e trabalhar junto com a República do Café com Leite. Pessoal, muito obrigado, alcance, até a próxima, certo? Revisem o material, vejam as videoaulas que estão disponíveis para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.